Bom dia, turminha! Tudo bom com vocês? Espero que sim. Animados para a aula de hoje? Isso, a animação aí, hein? Show preguiça. Lembra? Falei isso com vocês ontem. Então, hoje, terça-feira, dia 12 de maio do ano 2020. Peguem o livro de história na página 84 e registrem a data, 12/5, ok? Enquanto a tia Jane marca aqui no calendário, vocês registrem aí, certo? 12/5. Na aula de hoje, daremos início a um novo capítulo. Olha aí. É preciso deslocar. Isso. O que é deslocar? É ir de um lugar para o outro, certo? Olha aí. Nós temos nessa imagem vários deslocamentos de pessoa com meios diferentes. Por exemplo, o que mostra essa figura aqui? A primeira figura, que o menino está indo para a escola com a mãe. Depois, pessoas viajando, ó, com avião. Pessoas em um parque, ó, no lazer, andando de bicicleta. Em um metrô, se deslocando de repente para ir ao trabalho. Ai, que saudade! Não quero nem ver muito. Mas logo, logo estaremos, né, indo para a escola. Então, olha só, aqui vocês observam vários deslocamentos. Pessoas indo de um lugar para o outro. Agora, imagine que você precise sair de casa para ir à escola, viajar, visitar alguns parentes, sair para encontrar um grupo de amigos ou passear com seus pais. Todas essas situações têm algo em comum. Por quê? É preciso se deslocar de um lugar para o outro para que elas aconteçam. Mas de que modo você poderia realizar esses deslocamentos? De que modo? Tia Jane até falou aqui, vocês estão observando, né? Indo a pé, de ônibus, de carro, de bicicleta, metrô. Nós usamos todos esses meios para ir para a escola? Não, né? Não vamos de avião, não vamos de metrô. Podemos sim ir andando ou de bicicleta, mas existem outros modos também, né? Outros meios, de carro, de van, que a tia Jane sabe, que chegam até a escola. Para que possamos viver em comunidade e ter contato com as pessoas que moram distantes de nós, utilizamos atualmente diversos meios de transporte. Então, nós vimos aí, observamos, certo? Observamos. Então, vamos trocar um pouquinho de ideia. Como as pessoas das imagens estão se deslocando? Tia Jane conversou, né? E vocês observaram. Andando, a pé, né? Avião, com bicicletas e metrôs. E você? Como você se desloca para ir para a escola? Lembraram? Isso, cada um vai de uma forma. De carro, de van, de ônibus, de bicicleta ou até a pé, quem mora pertinho da escola, né? Além das formas de deslocamento apresentadas nas imagens, que outras formas de se deslocar você conhece? Tem alguma outra forma? Até tem aí pessoas que vão para a escola sem ser essas formas aqui, que a tia Jane falou, né? Tem também de carro, mas podemos também utilizar o navio, o helicóptero, um jet ski, uma lancha, tem vários meios de transportes, ok? Tudo bem até aí? Então vamos lá, virem a página. Viraram? E aí? Será que foi sempre assim para se deslocar? Será que o homem sempre utilizou aqueles meios de transporte? O avião, bicicleta? Será? Não foi. No passado não era assim. Hoje, atualmente, as pessoas utilizam
meios de transporte ao se deslocarem nos locais em que vivem e em viagens para outras cidades e países. Mas você sabia que nem sempre foi assim? No passado, a forma de se deslocar era diferente. Será que era melhor ou pior que hoje em dia? Pelas figuras, vocês já podem ter uma noção aí de como era no passado, né? Então, olha aqui, a tia Jane vai aumentar aqui para ver se vocês conseguem ver. Aqui, aumentar bem. Vamos lá. Nós vamos conhecer aqui, ó, algumas formas lá no passado. Porque, ó, somente com a chegada dos portugueses, os portugueses chegaram aqui no Brasil, antes só tinham índios. E para eles se deslocarem, eles não utilizavam nenhum meio de transporte, era tudo a pé. Aí, com a chegada dos portugueses, animais como o cavalo foram trazidos para o país e diversas formas de transportes passaram a ser usadas. Vamos ver como vamos conhecer um pouquinho algumas delas. Olha aqui, olha essa forma de deslocamento, é chamado de liteiras, diferente, né? Liteiras, o que vem a ser liteiras? As liteiras, também chamadas de cadeirinhas, eram cadeiras cobertas, utilizadas para o deslocamento de pessoas, mas de pessoas ricas. Esses meios de transportes eram conduzidos por animais ou por homens escravizados, pois na época em que eram usados, existia escravidão no Brasil, ou seja, pessoas que trabalhavam para os senhores, né, ricos, e não recebiam, eles eram obrigados a trabalhar. Que triste que era, né? Então, essa pintura aqui, ela retrata, ó, uma senhora brasileira em sua cadeira. Foi obra produzida por Henry Chamberlain. Acredito que é assim a pronúncia. Em 1820, foi representando uma liteira. Então, ó, uma cadeira coberta, conduzida por 2 escravos. Lembrando que, ó, era utilizado pelas pessoas que tinham um poder aquisitivo bem alto. Uma outra forma que apresenta aí, ó, no livrinho de vocês, era os palanquins. Olha só, os palanquins eram redes presas a uma vara, geralmente essa vara de bambu. As redes eram carregadas por 2 homens escravizados e transportavam uma pessoa deitada ou sentada. Além disso, podia ser cobertas com um véu para proteger os passageiros do sol. Observem aqui, ó, que essa já é mais simples, não é uma rede, não tinha todo aquela cortina, aquele pano, né? A pessoa ia mais confortável, sentadinha. Essa daqui, ó, na rede, não tinha muito como se apoiar. Ou ela ia deitada, ou ia sentada e segurando na rede. E os escravos também, ó, que carregavam as pessoas. Então, o nome dessa obra aqui é A Rede, foi produzida também por Henry Chamberlain em 1821. Representando aí, ó, um palanquim. Então, vocês viram duas formas de deslocamento no passado. Uma que chamada liteiras e a outra palanquins. Então, vocês viram algumas diferenças. As liteiras utilizavam cadeiras. E os palanquins eram redes. Então, a gente pode observar que uma era mais simples, né? Mas todas duas carregadas por escravos, ok? Então, vamos ver aqui o que temos mais. Tem uma outra forma aqui também, ó. Essa daí vocês já conhecem, né? Utilizada nos filmes aí de princesas, né? As charretes. Então, olha só. Charretes.
As charretes eram veículos de deslocamento de pessoas em viagens curtas e em passeios. Esses meios de transporte tinham duas rodas, ó, um assento para 2 ou 3 pessoas. Os palanquins lá que nós vimos, os outros meios de transporte, já era uma pessoa só, não tinha como duas serem transportadas. O assento nessa daqui eram para 2 ou mais pessoas e eram puxadas por cavalos. Já não tinha necessidade de escravos carregar, né? Eles até acompanhavam, ó, mas não era ali carregado no ombro deles. Já aliviavam, né? Então, outra obra aí, ó, de Henry Chamberlain, em 1821, representando aí em sua pintura a charrete, para vocês poderem conhecer, ó. 1821, muito tempo atrás, né? E outro que é mais atual aí, que ainda é utilizado em algumas cidades, os bondinhos. Os bondinhos eram veículos que se deslocavam sobre trilhos, igual o trilho do trem, e permitiam que mais pessoas percorressem certas distâncias de uma vez só. Então não eram só 1 ou 2 pessoas, 3, várias pessoas podiam se deslocar. Eram movidos inicialmente pela força de animais. Esses meios de transporte, com o tempo, também passaram a ser movidos por eletricidade. Então, olha aqui, ó, bondinhos, não é, por meio de eletricidade, ok? E se moviam em cima de trilhos. Vamos ver, aqui, ó, olha os trilhos aqui embaixo, ó. Eles se moviam assim. Eles foram muito utilizados no passado. Os bondes elétricos, existem até hoje em alguns lugares do Brasil. Na época em que surgiram, esses meios de transportes se deslocaram e representaram um grande avanço tecnológico, porque os palanquins não precisavam de tecnologia, né? Seria lá utilizando os escravos, redes, né? E aí conseguiam transportar. Já os bondes, eles começaram, ó, a utilizar de tecnologia, por isso eles são meios mais atuais. Tudo bem? Virando a página. Vamos lá. Tem uma outra forma aqui da gente ir além, da gente conhecer um pouquinho mais. Você conheceu algumas formas... Deixa eu só voltar aqui, porque eu acho que tem... Não tem. Que a tia Jane queria mostrar uma coisa para vocês. Vamos lá. Ó, eu vou mostrar aqui para vocês, em São Francisco, lá nos Estados Unidos, na Califórnia. Vão retratar, através desse vídeo aqui, como era o transporte das pessoas. Olha que bagunça que era. Vamos ver, depois vocês me contam. Vamos conhecer. A tia Jane vai passar um pedacinho, tá? E depois vai ficar aqui Vou passar um pedacinho, aí depois vocês podem entrar, né, através do code. Cadê? Deixa a tia Jane ver aqui, ó. Do QR Code. Eu vou deixar para vocês, mas vocês não vão conseguir. Vai ficar um pouquinho longo o vídeo. Então a tia Jane vai mostrar um pouquinho. Porque o vídeo, ele é constante. A apresentação da mesma imagem, representando aí o caminho percorrido até chegar a um destino lá, que vocês vão ver até o final lá da rua, e acontece sempre da mesma forma.
aparecem charretes, bondinho, pessoas atravessando. Então, ele continua sempre apresentando praticamente a mesma imagem. Eu vou deixar um pedacinho para vocês verem, ok? Vamos lá. Ó, em 1906, olha como que era esse transporte. Observe aí, ó, charretes, puxada por um cavalo, por um animal. Ó, já tinha aí a tecnologia de alguns carros, né? Em 1906. Olha como eram os carros. Olha como as pessoas se deslocavam. Carros abertos, poderiam puxar. Olha lá, ó, as charretes. Tinham também bondinhos, olha um ali. Olha como as pessoas atravessavam a rua. Ó, não tinha faixa para eles poderem atravessar. Eles tinham que dividir o espaço com os carros, bondes. Perigoso, né? Imagine se hoje fosse assim. Seria muita bagunça, né? Um caos. Poderia haver muitos acidentes. Olha lá, ó. Carros vindo de todas as direções. Dá para observar que existiam as esquinas, mas não tinha nenhum tipo de sinalização. Olha lá. Tem uma hora que a tia Jane viu que eu achei que o homem ia ser atropelado. Levei até um susto. Vamos ver se aparece nesse pedacinho que a tia Jane vai deixar. Olha lá, ó. Correm para não ser atropelados. Ó, esse aí, ó, olha só. Viu, tia Jane achou que ele não ia ver o bonde, que ia para frente do bonde. Levei até um susto. Muitos carros, né? Olha, junto com as pessoas. Ó, um vem de uma direção, outro, e vocês veem que eles não param, eles vão andando. A diferença de hoje é que eles não têm muita velocidade, né? Eles andam bem devagar. Porque senão, olha lá o outro, ó, atravessando a rua. Isso, ó, já puxam ali com mais pessoas. Olha o bondinho. Olha, ó. Viu? Ó, até criança lá com o pai, ó. Isso. Todos se deslocando de um lugar para o outro. Observem mais um pouquinho. Olha as pessoas se deslocando. Quantos riscos aí, né? Ó, deu uma paradinha. Isso, então a tia Jane vai aproveitar, ó, e vai fechar. Saiu um pouquinho aí e começou outra coisa. Mas não tem problema, porque o que a tia Jane queria mostrar para vocês era isso aí. Como que era no passado o deslocamento de pessoas. Um caos, né? Eu não queria voltar naquela época, não. É muito ter que dividir o mesmo espaço com carros, bondes, charretes. Nossa, bem perigoso. E não existia. Será que existia leis de trânsito naquela época? Também acho que não. Muitas pessoas
eu acredito que foram atropeladas ali, ó, pelo meio dessa bagunça, vamos dizer assim, né, de transporte, um ao mesmo tempo passando no mesmo lugar. Deu até medo de ver. Então vamos lá, para a gente ir um pouquinho além. Você conheceu algumas formas de deslocamento utilizado pelas pessoas no passado. Entre essas formas estavam os bondinhos, que podiam ser puxados por animais ou se mover por meio de eletricidade. Entenda melhor como esses veículos estavam presentes nas cidades antigamente, lendo o texto abaixo. Então, vocês viram através do videozinho aí pequenininho, agora vamos ver um pouquinho através desse texto. Ó. Por ruas de muito movimento que ligam bairros, um par de trilho cruza o calçamento. São os bondinhos. Alguns são elétricos, mas a maioria dos veículos, chocalhando ferragens velhos e incômodos, ainda é puxada pelo tradicional par de burrinhos. Afora os bondes, o tráfego da cidade constituiu-se de raros caleches e charretes. Então, são outros meios aí de deslocamento. E mais frequentes, carroças puxadas por 1 ou 2 cavalos. Mais comuns ainda são os carros puxados por braços humanos. As ruas estão cheias de vendedores. Alguns puxam pela calçada carroças com mercadorias. Então, esse aqui, ó, é do ano de 1900 a 1910. Foi retirado do livro, né, Nosso Século, né, foi retirado daí. Isso aí em 1985, que era isso aqui. 1900, 1910 foi a edição desse texto, ok? Bom, depois da explicação da tia Jane, vocês vão voltar lá nessas páginas, vão ler novamente e depois farão essas atividades aqui, que tudo está lá no texto, ok? Vamos aumentar aqui um pouquinho para vocês poderem acompanhar aí com a tia Jane. Olha lá, ó, tem outra pintura aí, ó. Observe, vocês vão observar essa pintura e vão responder aos itens que está lá. Então, vamos ver um pouquinho, ó. Olha essa pintura. É o regresso à cidade de um dono de chácara. Olha aí, esse homem aqui tem escravos e ele é transportado, ó, por uma rede. Ó o bambu aqui, ó. Tá vendo? E esse aqui, por que ele está carregando uma sombrinha? Ó, se tiver muito sol, ele abre essa sombrinha, vai andando, ó, junto com seu senhor, com esse dono de chácara. Essa obra foi produzida por Jean-Baptiste Debré, por volta de 1834, 1839. Então, vocês vão observar bem essa pintura e vão responder aqui, ó. Qual é o título da pintura? Então, a obra tem um título, ó, lá na frente, ó, lá em cima. Tá vendo? Aqui, ó, o título da obra. Vocês irão escrever o título na letra A, ok? Escreveram? Vamos lá, vou dar um tempinho para vocês escreverem. Escrevem com bastante atenção, hein? Porque o nome tá aí, não tem como vocês errarem, não. Observem aí a letra maiúscula, ok? Escreveram? Aí vocês vão lá na letra B. Observem que essas atividades, vocês dependem da pintura, ok? Então, vamos lá. Marque X no item que indica qual meio de transporte está sendo representado. Então, voltem lá no texto, ó. Lembram do nome? Não? Olhem lá no texto, ó. Será que esse meio de transporte é uma liteira,
uma charrete ou um palanquim. Lembrando que palanquim e liteira são parecidos, só que um é utilizado uma cadeira e o outro a rede. Lembra? A liteira usado uma cadeira e o palanquim uma rede. Então lembra, ó, dá até para guardar, ó, liteira, cadeira, viu? É uma estratégia aí pra gente memorizar, pra gente guardar. Daí, marcaram? Olha lá, a tia Jane falou a diferença, ó, olha aí, tá numa rede. Então isso, voltaram lá para ver, né? Um palanquinho. Vocês vão explicar como esse transporte era realizado. Então, olha só, observando, é só observar a figura, ó. A pessoa era transportada por 2 escravos em uma rede pendurada por um bambu. Vocês vão escrever aí como eles eram transportados. Olha aí direitinho. A pessoa poderia ser transportada deitada ou sentada em uma rede presa a uma vara. E aí ela era conduzida, era transportada de um lugar a outro. E como que era carregada essa rede? Por 2 homens que eram escravos, né? Eles eram escravizados, e ela podia ser coberta para proteger o passageiro do sol. Então ela não tinha cobertura, ó, ela poderia ser coberta aqui. Ele abriria, ó, a sombrinha e o homem que estava sendo carregado, ó, não teria o sol aí para ele, ok? Bom, opa, tia Jane, o que aconteceu? Vou ter que voltar aqui. Isso. Não, tia Jane, volta. Aí nós vamos lá, ó, na letra C. Na letra C, vocês vão escrever aí as diferenças. Olha só. Opa, a tia Jane não tá conseguindo. Vou ler aí e vocês acompanhem, ok? Vou ler a letra C. Que diferenças você pode observar entre o meio de transporte retratado na pintura e os meios de transporte atuais? Então, olha só. Muito fácil, né? Os atuais, o que a gente imagina um carro aí? Ele precisou o quê? De tecnologia. Já esse aqui, ó, não tem tecnologia. O carro precisa do motorista. O motorista que vai conduzir o veículo. Já esse aqui, ó, precisa da ajuda dos escravos. Então, vocês vão anotar as diferenças. Olha as mudanças. Houve mudanças tecnológicas, não é? E aí possibilitam o conforto do motorista, porque um carro é bem mais confortável do que esse aí. E as características dele? Olha a diferença de um carro para o palanquim. Tia Jane falou, né? Ele é transportado através de 4 rodas, tem a tecnologia. Já o palanquinho, através de uma rede. Vocês vão escrever aqui, ó. Ok? Todas as características. Bom, quem não conseguiu terminar, vocês vão voltar no texto, leiam com atenção, vai dando pause aí no vídeo, respondem, depois continuam, tá bom? Façam com bastante atenção. Lembre que para vocês responderem, ó, letra A e B, essa questão aqui, ó, vocês vão lá, voltam lá no texto, ok? Na próxima aula, nós daremos continuidade às transformações do meio de transporte, ok? Um beijo e um queijo, fique bem, beijinho no coração. Tchau!